Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma reflexão aqui na Associação Espírita Nosso Lar, nessa noite de terça-feira, que é a última desse ano de 2020. Estamos aí vendo se avizinhar e chegar cada vez mais próximo o ano de 2021. Nós costumamos encarar o correr do tempo, o passar do tempo, o passar dos anos, como uma espécie de ciclos que se fecham, no qual nós iniciamos no mês de janeiro, desenvolvemos as nossas atividades, tocamos a nossa vida, enfrentamos os problemas, cumprimos os nossos compromissos durante o desenrolar do ano e, ao final, quando vai chegando o mês de dezembro, quando nos aproximamos da data em que vamos inaugurar um novo ano, temos a tendência a fazer balanços, a nos indagar sobre o que fizemos e projetar o futuro para o que pretendemos fazer. Isso é perfeitamente natural. E, mais do que natural, é necessário, porque esse esforço de refletir sobre o que estamos fazendo, projetar o futuro, faz parte do nosso ciclo de transformação. Faz parte do convite que a vida nos faz para evoluirmos, para nos tornarmos melhor enquanto criaturas, deixando para trás vícios e toda sorte de hábitos que nos prendem à animalidade. Afinal, o Espiritismo nos convida à evolução, nos convida à incessante transformação para melhor dos nossos atos, dos nossos hábitos e do modo pelo qual nos comportamos no mundo. Esse ano que está se encerrando, especialmente 2020, tenho certeza que para a imensa maioria de nós foi um ano difícil. Foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano de muitos desafios e também de muitas perdas. Porque estamos encarando essa pandemia cruel que teima em não ir embora. Muitos de nós fomos visitados pela dor da perda de algum ente querido, de algum amigo. Afinal, muitas são as pessoas que estão deixando o nosso mundo físico por força do coronavírus. E em nome do nosso lar, nós deixamos todas as nossas condolências, o nosso pesar a todos aqueles que perderam vidas nesse ano de 2020. E fazemos as nossas orações para que aqueles que estão enfrentando esse problema em todos os hospitais da terra tenham bom ânimo, que Jesus os desampare, porque afinal de contas o Mestre nunca nos abandona. Nos momentos difíceis Ele está conosco, ainda que nós não possamos identificar a sua presença ilustre. Quando nós voltamos os nossos pensamentos para o alto e sinceramente fazemos uma prece, tenho certeza que todos nós sentimos a sua presença amiga. Talvez esse ano tenha sido, para todos nós, ou para a grande maioria de nós que nos encontramos encarnados na Terra, nesse momento, o ano mais desafiador, mais difícil. Podemos cogitar que para a grande e imensa maioria de todos os seres que estão encarnados no planeta Terra, esse foi, de fato, um ano difícil. Um ano de desafios. Mas não é o primeiro pelo qual a humanidade terrestre, embora nós não tenhamos vivido experiência parecida, nós que estamos agora encarnados nesse momento, embora nós não tenhamos vivido experiências tão duras e desafiadoras como a que o mundo enfrenta agora, o mundo já passou por momentos tão ou mais difíceis do que aquele que nós encontramos nesse momento. E é nesses grandes desafios, nesses anos de dificuldade, que também vêm os aprendizados, que também vêm as descobertas da ciência e que também vem a esperança de dias melhores. Porque se a humanidade, sem ter o arsenal científico de que dispõe agora, nesse momento, já ultrapassou etapas e problemas tão desafiadores quanto esse do coronavírus e sobreviveu,
e foi adiante evoluindo, evidentemente que somos levados a construir um sentimento de esperança para o porvir, depositando as nossas fés na ciência, que anda de mãos dadas com o Espiritismo. Afinal, o Espiritismo nos convida a ter a fé raciocinada e apregoando a aliança que deve existir entre ciência e religião. Essa aliança vai continuar nos levando além. A religião nos convidando à reflexão e a olhar para dentro da nossa essência e de nós mesmos com vistas à nossa melhoria. E a ciência avançando com a força do conhecimento que nos liberta. E conhecimento que Deus nos dá condições de desvendar para utilizá-los em nosso próprio benefício. Então, tão certo como a dificuldade que nós tivemos coletivamente nesse ano, é também a certeza de que ficam aprendizados, de que ficam exemplos de pessoas que nesse momento deram a sua vida para que outros vivessem em maior número. Pessoas que exerceram a caridade e estenderam a mão àqueles que sofrem as consequências dessa realidade cruel. E também nós, forçados que fomos, em um momento, a nos isolar completamente, em outro, que ainda persiste, de limitar as nossas ações sociais, embora tenhamos a necessidade de tocar a vida, temos também cuidados a seguir. E isso acaba limitando a nossa vida social, nos convidando a conviver mais conosco mesmo e com aqueles que convivem nas nossas residências e que partilham a vida mais intimamente conosco. Isso também é aprendizado. E isso também, com certeza, nos traz algo de bom, porque, afinal de contas, são as dificuldades que moldam a nossa existência, que nos desafiam a enfrentar momentos difíceis e buscar lá no fundo da nossa existência forças para continuar vivendo. E vivendo da forma como Cristo nos ensinou, da forma como Cristo nos convidou, a vivência e a experiência humana fulcrada no bem, na prática da caridade, no respeito ao semelhante e no exercício incessante de nos renovar e nos melhorar intimamente, tornando para nós a experiência aqui na Terra melhor e também para aquele que convive conosco. Então, mesmo diante das dificuldades desse ano que atravessamos, diante da inegável dificuldade dos desafios, das perdas, das dores, das lágrimas que derramamos, também fica a certeza do aprendizado, a confiança no porvir, a confiança na criatura humana. Por mais que o noticiário nos convide ao descrédito, que nos convide ao desânimo, lá mesmo, nesse noticiário que nós vemos todos os dias e que nós, muitas vezes, queremos ficar longe porque só trazem notícias ruins, talvez seja o nosso olho que está treinado para chamar a atenção e para refletir apenas sobre o mal que é noticiado. Pois há também muito bem sendo feito. Há também muito bem sendo noticiado e isso deve servir para nós de inspiração. Deve nos dar bom ânimo e deve nos levar adiante na caminhada que continua no ano de 2021, que não terá menos percalços, que não terá menos desafios. Afinal, a nossa experiência aqui na Terra é feita por desafios, por percalços e por dificuldades. E o nosso grande e maior desafio, apesar dos percalços, apesar das dificuldades, perseverar no bem, no bom caminho. Andar com Jesus ao nosso lado, na qual ele se espelha e se exterioriza pelos nossos atos, ou deveria, pelo menos, se exteriorizar pelos nossos atos, pelos nossos hábitos, uma vez que nós sabemos que ainda somos imperfeitos e que muitas vezes o que sai de nós é a expressão do egoísmo, do orgulho e das outras dificuldades e limitações espirituais que ainda nos prendem à inferioridade. Pois bem, ano novo, vida nova, dizem alguns. Aquela conhecida lista de propósitos para o ano que se inicia,
que grande parte de nós fazemos. O Espiritismo nos convida e nos lança um desafio. Esclarecendo a ciência e a doutrina espírita, que nós somos criaturas que vêm ao mundo com o objetivo de evoluir e que a nossa caminhada deve ser marcada pelo esforço de domar as nossas más inclinações, experienciando o bem e depurando o nosso espírito na prática do bem, saindo dessa encarnação melhor do que aqui entramos, o Espiritismo nos chama à reflexão. Para que ao lado daquelas intenções que nós fazemos para o ano que se inicia, nós possamos colocar em letras grandes aquele que deve ser o objetivo principal da nossa vida. Melhorarmos-nos, tornarmos-nos seres humanos melhores. E isso passa por exercícios difíceis, porque a maior luta que nós travamos é a luta contra nós mesmos, contra os nossos defeitos, que muitos conhecidos de nós mesmos, mas que nós preferimos não atacar ou não combater, porque isso nos situa perto de uma certa zona de conforto. Então, o exercício da reflexão para que em 2021 possamos de fato iniciar um novo ciclo e avançar na nossa caminhada espiritual, passa basicamente por 3 passos. O primeiro passo, o da reflexão interior e do autoconhecimento, que exige uma grande dose de humildade, para que nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos e humildemente encontrar os nossos defeitos. Identificar as más potências que nós entregamos ao mundo, que nós experienciamos em nós mesmos e que nos tornam criaturas piores. Aqueles hábitos que nós temos de cultivar o mau humor, o azedume, de falar mal das pessoas, apenas para citar alguns dos mais comuns dos vícios que nos assolam e dos mais simples, porque temos coisas mais complicadas ainda a experienciar e a identificar em nós mesmos, mas isso é trabalho individual de cada um, não nos cabe apontar o dedo, porque nós somos os responsáveis pela nossa evolução. Não temos o direito de intervir na seara da intimidade alheia, a menos que isso esteja nos provocando uma dificuldade e nos prejudicando. Então temos, como esforço desse objetivo evolutivo de melhoria de nós mesmos, identificar em nós mesmos os defeitos, as dificuldades, aquilo que nos faz ser criaturas, mas ainda esse mal parcialmente, porque do mesmo modo que nós não somos 100% bons, não somos 100% maus. Então identificar do nosso caráter, do nosso hábito, aquilo que nos torna ainda pessoas infelizes e contribuem para a nossa infelicidade e nos amarram no sentido de impedir o nosso desenvolvimento. Então, mergulhar dentro de nós mesmos, identificar os nossos problemas e, tendo-nos entregue a esse exercício difícil, que exige, como já dissemos, bastante humildade para identificar o que há de mal ainda em nós, aí vem sim a etapa mais difícil, que é entrar em ação. Trabalhar para que essas más inclinações que ainda habitam em nós sejam neutralizadas por um exercício diário de focar no bem, de praticar o bem, de desejar o bem ao nosso próximo e de seguir. Conhecendo as nossas dificuldades e colocando em prática tudo o que for possível para que elas sejam superadas. Aquela mentira eventual que eu tenho o hábito de contar para me livrar de um aborrecimento. Aquela roda de amigos que é simplesmente alimentada por falar mal ou zombar do nosso semelhante. Vamos deixar isso de lado. Vamos fazer um esforço para que, enquanto estamos entre amigos, apenas para citar uma situação comezinha da nossa vida, enquanto estamos entre amigos, vamos nos dedicar a exaltar o bem, a falar o bem das pessoas, exaltar as qualidades
esquecendo os defeitos. Essa talvez seja um exemplo simples de algo que muitos de nós, alimenta no seu dia a dia e que nós podemos perfeitamente deixar para trás. E assim como esse exemplo, tantos outros que cabe a nós buscar no nosso íntimo e identificar para ir adiante. Porque o mundo será melhor, a nossa experiência humana aqui na Terra será seguramente melhor quando todos nós estivermos comprometidos a atingir esse objetivo, de nos tornar pessoas melhores, de fazer com que a experiência do próximo na convivência comigo seja uma experiência dignificante, que as pessoas possam gostar daquele momento que partilham a existência conosco, que as pessoas possam sentir prazer na nossa companhia, que nós possamos ser aqueles que levam a paz, a tranquilidade, a concórdia, ao invés daqueles que levam a agitação, o embate, a discórdia, aqueles que ousam tirar satisfação do seu semelhante simplesmente porque ele pensa diferente. Não há mais espaço para isso, para esse tipo de atitude, daquele que está sinceramente voltado na prática do bem, para aquele que está sinceramente voltado no esforço de se tornar pessoas melhores. Então, se nós, no findar do ano de 2020, queremos que Deus nos mostre o caminho para termos um 2021 melhor, seguramente passará por isso. Porque a nossa felicidade, a nossa paz de espírito, a nossa consciência tranquila, que é o que nos dá qualidade de vida e nos dá felicidade, passam por esse exercício diário, de nos reconhecer imperfeitos, de admitir os nossos defeitos e de trabalhar esses mesmos defeitos para que renasça em mim o homem novo, que é o convite que Jesus faz para cada um de nós. Deixar para trás o homem velho, cheio de vícios e de atitudes negativas, e renascer, ainda que em vida, como se fosse uma nova encarnação a partir do ano que se inicia. Pois, com toda sabedoria e simplicidade, Emmanuel nos disse a frase reverberada por Chico Xavier: não é possível nós voltarmos no tempo e refazer o que fizemos e ter um novo início. Mas é sim começar de agora em diante nosso trabalho do bem para fazer um novo fim. Todo o mal que nós fazemos e continuamos e que, se projetado no tempo, vai nos trazer infelicidade, nós podemos experienciar agora, travar agora essas atitudes maléficas que todos nós conhecemos em nós mesmos, para ter ao fim um encerramento digno da nossa encarnação aqui na Terra, para que, ao findar da nossa existência no corpo físico, assim como esse ano que está terminando, nós possamos olhar para o passado e dizer: valeu a pena essa encarnação, valeu a pena esse ano de 2020, 2021, 2022, ou qualquer ano que nós possamos ainda viver aqui nessa existência. Porque o amanhã é melhor e aquele balanço reflexivo que nós fazemos ao final do ano e que nós podemos considerar exitosos, depende apenas de nós mesmos, de mais ninguém. E então, renovamos os votos. Um feliz 2021 a todos os trabalhadores do nosso lar, a todos os frequentadores do nosso lar e a todos aqueles que, embora não conhecendo ainda a casa, acompanham as nossas reflexões aqui todas as semanas. Que Jesus nos abençoe os propósitos para 2021 e que nós estejamos engajados no dever e na atividade de nos fazer pessoas melhores. E para então encerrar essa nossa reflexão, fazemos então uma oração de encerramento, de agradecimento a Deus por tudo que nos deu. Senhor, obrigado pela oportunidade de vivermos aqui na Terra esse ano que está por se encerrar. Obrigado, Senhor, por tudo de bom
que a vida nos oferece. Obrigado pela oportunidade da encarnação. Obrigado também por estar aqui na Terra, nesses momentos difíceis que nós, com certeza, optamos em enfrentá-lo antes da encarnação. Que nós possamos cultuar em nós o desejo de melhora e o desejo de praticar o bem. E que esse bem possa ser praticado também em forma de oração por aqueles que sequer nós conhecemos, mas que nós sabemos que está em dificuldade. Que a nossa oração possa se transformar em um desejo ao bem de todos aqueles que sofrem, ainda que nós não conheçamos, ainda que nós não saibamos sequer o nome e a procedência daquele que sofre. Que nós possamos transformar a nossa existência na atitude diária de praticar o bem e de orar por aqueles que sofrem. E contamos, Senhor, com toda a família humana na Terra, para que nós possamos, de forma sincera, reunir os propósitos e colocar em prática um novo ano cheio de esperanças, de confiança no futuro, de fé para enfrentar esses momentos difíceis, mas também recheados de atitudes, de desvelos e de vontade para praticar o bem e para superar o mal que ainda há em nós. Obrigado, Senhor, e que nos acompanhe em nossos pensamentos durante o ano que se inicia. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que possamos ter um excelente 2021.